Fala, galera! Nessa aula nós vamos aprender a fazer a redução ao primeiro quadrante. O que significa isso? Você vai pegar um ângulo, seja o quadrante que ele tiver, certo? Você vai pegar esse ângulo e joga ele para o primeiro quadrante. Tá sempre, ó, pega um ângulo, joga ele para o primeiro quadrante, aí você vai trabalhar seno, cosseno e tangente dele, tá? Por quê? Porque o seno, o cosseno e a tangente no primeiro quadrante, que é de 0 a 90 graus, nós temos tabelas que nos fornecem isso, nós temos até música que grava o de 30, de 30, de 45 e 60 graus, né? De uma forma mais fácil. Então, os ângulos que estão no primeiro quadrante, é fácil da gente trabalhar com eles. Então, sempre está no outro quadrante, joga para o primeiro quadrante, calcula seno, cosseno e tangente e depois você vai olhar só a questão do sinal. Tá? Então, nós aprendemos na aula passada a fazer a simetria. Então, se um ângulo estiver lá no terceiro quadrante, eu consigo jogar ele para o primeiro quadrante. Se um ângulo está no segundo quadrante, eu consigo jogar ele para o primeiro quadrante. Se ele está no quarto quadrante, eu consigo jogar ele para o primeiro quadrante. Então, aqui na circunferência trigonométrica, você vai trabalhar as relações, né, trigonométricas, seno, cosseno e tangente. É importantíssimo você sempre trabalhar no primeiro quadrante. Pega o ângulo, faz a simetria dele para o primeiro quadrante. Por quê? Porque o seno, o cosseno e a tangente vai ter a mesma medida. Aí depois você vai se preocupar só com o sinal, tá bom? Olha só. Simetria em relação ao eixo das ordenadas. O que é o eixo das ordenadas? O eixo Y aqui, ó. Certo? Que é o quê? O eixo do seno. Tá? Eixo do seno. Olha só. O arco de 150 graus e o ponto P 30 graus. Tá vendo aqui, ó? O arco de 150 graus. Então, olha só, vou pegar aqui, ó, saindo aqui do zero e formar um arco bem aqui, ó, de 150 graus. Olha só, ele formou um ângulo central aqui de 150 graus, correto? O ponto P tá aqui, ó. O ponto P é a simetria dos 150 graus lá no primeiro quadrante. Vale quanto? 30 graus. Então, o 150 graus, ele é simétrico ao 30 graus lá no primeiro quadrante, tá? Como que eu descubro isso? Como que eu vou descobrir isso? Seguinte, ó. Tá vendo aqui o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo do seno? Quantos graus, aqui é 90 graus, quantos graus que passou para frente do 90 aqui, gente? Passou quantos graus? De 90 para chegar em 150 é quanto? 60 graus. Então, volta a 60 graus aqui que você vai achar o simétrico. 90 menos 60 vai dar quanto? 30 graus. Então, o simétrico do 50 é 30 graus. Então, eu tenho uma simetria em relação ao eixo das ordenadas, o eixo do seno, tá vendo? Ó. Simetria em relação ao eixo das ordenadas. Tá vendo? O 150 está aqui. Ou seja, o simétrico em relação a esse eixo aqui, ele vai cortar o eixo do seno, né, e vai chegar lá do outro lado, na circunferência. Então, eu estou fazendo uma simetria em relação a esse eixo. Quando você faz uma simetria em relação ao eixo, que significa que você vai cortar aquele eixo. Você vai pegar aqui, está no segundo quadrante. Eu quero fazer uma simetria dele em relação ao eixo das ordenadas. Quer dizer que eu vou pontilhar ele aqui, ó, na horizontal certinha, cortar o eixo das ordenadas e chegar na circunferência. Então, eu acho o simétrico dele aqui, ó, 30 graus. Correto? Agora, simetria em relação à origem, tá? Ó, simetria em relação à origem dos eixos. É assim, ó. O que significa isso? Eu tenho aqui um ângulo aqui, 225 graus. Como que eu vou encontrar o simétrico dele lá no primeiro quadrante? Eu vou fazer a simetria em relação... Quando o exercício pede para você fazer o simétrico em relação à origem, você vai fazer o quê? Quando ele pede o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, você vai pegar o ponto aqui, né? E jogar lá no primeiro quadrante. E vai cortar o eixo que ele falou. Então tá aqui o simétrico dele aqui em relação a esse eixo aqui. Esse eixo que está dividindo os dois aqui, fazendo a simetria dos dois, tá? Formou um triângulo aqui, de cá forma o mesmo triângulo, ó, simetria, tá? Agora, quando ele fala simetria em relação à origem, tá? Então você vai ter que passar pela origem. Então olha só, 225, você vai passar aqui pela origem e chegar lá no primeiro quadrante. Quantos graus que deu? 45, olha só. Ó, aqui é 180, né? Eu andei 45 para chegar em 225. Aqui, ó, eu vou voltar 45 aqui, ó, eu chego em 45 graus. Então, simétrico em relação à origem, você vai ter que passar pela origem e chegar lá no primeiro quadrante, você vai encontrar o quê? O simétrico dele em relação à origem dos eixos, certo? Agora, simetria em relação ao eixo das ordenadas, que é o quê? O eixo do cosseno. Eu tenho aqui um ângulo de 300 graus. Então, como que eu acho o simétrico dele em relação ao eixo, o eixo do seno, o eixo das ordenadas, né? Eu vou ter que cortar o eixo da ordenada. Olha só, eu vou ter que pontilhar aqui na vertical certinho até chegar na circunferência lá no primeiro quadrante. Então, eu fiz a simetria dele. Ou seja, se aqui eu andei, ó, 30 graus, então aqui eu ando 30 graus, aqui eu vou encontrar o simétrico dele em relação a esse eixo aqui. Quer dizer, para mim achar o simétrico em relação ao eixo X, o eixo do cosseno, eu vou ter que pegar esse ângulo aqui e cortar o eixo do
do cosseno e vou achar o simétrico dele lá no primeiro quadrante, certo? Então, isso aqui eu tenho eixo simétrico em relação ao eixo das ordenadas, em relação à origem, em relação ao eixo das ordenadas. Ou melhor, aqui não é ordenadas, tá? Vamos fazer a correção aqui, é abscissas, tá? Eixo das abscissas. Pronto, agora sim. Aqui, ó, que tá certo, ó, eixo das abscissas, eixo X. É porque eu copiei, né? Colei aqui o título, mas não fiz a mudança aqui, tá? Então, aqui em simetria em relação ao eixo das ordenadas, simetria em relação ao eixo, a origem dos eixos e simetria em relação ao eixo das abscissas, tá? Lembrando que o eixo das ordenadas é o eixo Y, que é o nosso eixo do seno, né? O eixo das abscissas é o eixo X, tá? Que é o eixo do cosseno, correto? Vamos lá. Agora, vamos fazer a redução ao primeiro quadrante, que já foi algo que eu já falei para vocês no vídeo passado. Já dei uma palhinha para vocês lá no outro vídeo, que é jogar o ângulo para o primeiro quadrante. Então, olha só, o ciclo trigonométrico permite que encontremos ângulos no primeiro quadrante que corresponde a ângulos nos quadrantes 2, 3 e 4, né? Este ângulo correspondente possui as mesmas medidas trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que o ângulo original, exceto por uma correção do sinal. Então, isso aqui eu já falei para vocês. Você já tem noção disso aqui. Então, vamos lá. Ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, exemplo. Represente os arcos de 120, 200 graus e 315 no primeiro quadrante. Tá? Então, de 120 graus, ó, eu vou representar lá no primeiro quadrante. Estou jogando para o primeiro quadrante, tá? Então, eu estou reduzindo o ângulo, ó, redução ao primeiro quadrante. Então, eu estou pegando um ângulo de 120, reduzir ao primeiro quadrante, quer dizer, você vai jogar ele lá no primeiro quadrante. Ele vai reduzir de tamanho, mas ele vai ficar no primeiro quadrante. Porém, o seno, o cosseno e a tangente dele é a mesma, tá? Só modifica o quê? Você só vai fazer uma correção depois de sinal, tá bom? Então, ó, de 120, ó, 120 aqui é 30 graus aqui para chegar no 90. Então, você joga 30 para frente que você encontra 60 graus, tá? Aqui, o de 200 graus, eu tenho o que, ó, 20 graus aqui, ó, depois do eixo do cosseno. Então, eu jogo 20 aqui para cima aqui, passo pela origem, chego o quê? No simétrico dele, 20 graus, tá vendo? E, ó, 315, ó, só subir, ó. O 315 falta 45 para chegar aqui. Então, eu subo 45 graus aqui e encontro o simétrico dele, ó. Então, o ângulo de 45 graus é a mesma coisa de 315. A mesma coisa que eu digo o quê? Seno, cosseno e tangente. É o mesmo tamanho. Só muda a questão de sinal. Olha só, calcule o seno, cosseno e a tangente dos arcos de 120 e 315. Agora que eu cheguei no ponto crucial que eu queria que você entendesse, tá? Por exemplo, qual o ângulo de 120 graus? Não existe tabela para isso. Como que eu vou calcular o ângulo? Não? Qual que é o seno, cosseno e a tangente de 120 graus? Como que eu vou fazer para calcular isso, gente? Não sei. Eu tenho essa tabela aqui, ó, chamada tabela dos ângulos notáveis, tá? Que tem os valores já de seno, cosseno e tangente. Que no caso, a gente até decora isso. E você é obrigado a saber isso aqui, porque o vestibular não é obrigado a te falar valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são esses três aqui, ó, 30, 45 e 60 graus. Esses daqui vocês são obrigados a saber. Por isso que a gente faz até musiquinha para decorar eles, tá? Tem como a gente chegar nesses ângulos aqui, nesses valores de seno, cosseno e tangente, tá? Mas isso não cabe a essa aula, tá? Basta a gente saber o valor de cada um deles aqui. Então, olha só, calcule o seno, cosseno e tangente de 120 graus e 315. Eu não sei como que eu faço para calcular isso, porque eu não sei quanto que vale seno, cosseno e tangente de 120, quanto mais de 315. Então, o que você faz? A simetria, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer aqui do arco de 120 graus. Ó, o arco de 120 graus, vamos fazer o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Joguei para o primeiro quadrante, deu quanto? 60 graus. Pronto, agora eu faço, ó, seno de 60 graus. Seno de 60 graus, gente, ó, é o quê? Ó, seno de 120 graus é o mesmo do seno de 60, que vai dar quanto? Raiz de 3 sobre 3. E detalhe, o seno de 60 está na parte positiva aqui, ó, do eixo do seno. O 120 também. Então, o seno de 60 graus de 120 é raiz de 3 sobre 2 positivo. Todos dois é positivo, tá? Agora vamos fazer o cosseno. O cosseno de 120, gente, é o mesmo do de 60. Só que aqui, ó, o cosseno de 120 está aqui embaixo, aqui, a medida aqui, ó. Certo? Cosseno de 120, de 60 graus, gente, é 1 sobre 2, tá? Então, o cosseno de 120 também é 1 sobre 2. Só que um detalhe, o de 60 está no positivo e o de 120 está no negativo do eixo, tá? Então, ó, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que o quê? Negativo. Tá? Então vai ficar o quê? Menos 1 sobre 2, tá? Porque o de 120 está no negativo, tá bom? É igual ao cosseno de 60, só que negativo, porque ele está no negativo, tá? E a tangente de 60 graus? Ou melhor, tangente de 120, né?
É o quê? É a tangente de 60 graus. Então eu tenho aqui, ó, tangente de 60 graus é raiz de 3. Só que um detalhe, ó, tangente de 60 graus, ó, eu pego aqui do zero, passo pelos 60 graus e subo aqui, ó. Pego o eixo da tangente no positivo. O de 20 graus, eu vou passar pela origem desse aqui. Vai ser a mesma medida, só que negativa, tá? Então, aqui, ó, tangente de 60 graus, de 120 graus, é a mesma coisa da tangente de 60, só que negativa. Então, vai ficar como? Menos raiz de 3. Agora, vamos para o arco de 315. O arco de 315 graus, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a projeção dele lá no primeiro quadrante. Eu vou reduzir ele ao primeiro quadrante. Vai equivaler a 45. Ou seja, o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus é a mesma coisa que o seno, o cosseno e a tangente de 315 graus. Só vai entrar a questão do sinal, tá? Vamos lá, ó. Vamos agora para o arco de 315. O seno de 315, gente, é a mesma coisa que o seno de 45, só que é um detalhe, ó. O seno de 45 está no positivo, o de 315 está no negativo. Então, o seno de 315 é o de 45, só que negativo, tá? Então, o seno de 45 graus está aqui, ó. Ó, raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2, tá? Cosseno de 315, gente, é igual ao cosseno de 45, tá? Aqui, ó, cosseno de 45 graus, é aqui, essa medida aqui, positivo. E o de 315 também é positivo. Então, o cosseno de 315 é igual ao cosseno de 45 graus e os dois é positivo. Então, o seno, né? O cosseno, né? Aqui, ó, o cosseno de... Opa! Ó, o cosseno... Opa, de novo. Ó, cosseno de 315 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 também, tá bom? E por fim a tangente. Tangente de 45 graus, ó, vou pegar aqui do zero, passar aqui, ó, vai dar positivo. A do 315 vai dar o quê? Negativo, ó, vai vir aqui pro negativo. Então, é a mesma coisa, ó. Tangente de 45 graus é 1. Então, a tangente do 315 graus também vai ser 1. Só que um detalhe, ela vai ficar o quê? Negativa. Certo, pessoal? É isso aí. Tá? Isso é redução de qualquer arco no ciclo trigonométrico ao primeiro quadrante. Agora, você só não vai precisar de reduzir um arco ao primeiro quadrante se ele já estiver no primeiro quadrante. Tá? Agora, se ele estiver em outro quadrante, joga ele para o primeiro quadrante. Por quê? Porque você vai trabalhar o quê? Ângulos conhecidos, tabelados, que você já sabe o valor do seno, cosseno e tangente deles. Correto? Lá no vestibular, ângulos de... Ó, ângulos de 30, 45 e 60 graus, você é obrigado a saber. Agora, se for um ângulo diferente disso aqui, no primeiro quadrante, o exercício vai te falar o valor dele. Por exemplo, vamos supor que cai uma questão que ele fala no ângulo de 200 graus. O exercício é obrigado a te dar. O exercício vai ter que falar para você quanto que vale seno, cosseno e tangente de 20 graus. Os únicos que eu sou obrigado a ter conhecimento deles, decorar, são esses três. Agora, ângulo de 20 graus, eu não sou obrigado a conhecer esse ângulo. Só que lá no vestibular, ele não vai te dar o seno, cosseno e tangente de 200, ele vai te dar do 20. Só que lá tá falando em 200 graus. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir lá ao primeiro quadrante, aí você vai trabalhar com seno, cosseno e tangente de 20 graus. Aí depois que você achar o resultado, você vai olhar só a questão do sinal. Por quê? Porque o 200 graus está no terceiro quadrante e não no primeiro quadrante. Certo, pessoal? Então, isso é o estudo de redução de um arco ao primeiro quadrante. Correto? Fico por aqui e fui!